me contem aí como é que surgiu a ideia dessa pesquisa, né, de discutir essa questão da pesca da tainha aqui na nossa região. Bom, primeiro somos professora do Instituto Federal de Santa Catarina e todo o trabalho iniciou com uma percepção de duas alunas do curso de Guia de Turismo Regional, que eram alunas do IFES, que hoje elas já são guias formadas e que pertencem à comunidade de pesca, né, de pescadores. Elas nasceram em uma comunidade de pescadores. Uma delas, inclusive, é neta do seu Miguel, que é pescador aqui da comunidade há anos, que possui um rancho e um engenho, um resquício de um engenho em sua casa. E elas nos procuraram porque elas estavam preocupadas com a possibilidade do término dessa cultura. Porque quando elas ao perceber, né, que os filhos dos pescadores já não se envolviam mais com a pesca. Então elas tiveram uma aula com a Cláudia, e eu acho que a Cláudia tem mais propriedade para falar no contexto do guia. Bom dia. Então, numa aula de patrimônio cultural no curso de guia, as duas, eu me lembro bem, elas estavam sentadas lá atrás, e quando a gente falou da possibilidade de registrar as práticas culturais como patrimônios materiais, elas iluminaram, olharam assim e pensaram, né? E depois vieram falar comigo, por que não a pesca artesanal da tainha, né? Por que não a pesca artesanal, na verdade, né? No início. Não era bem a tainha, né? Não era bem a tainha. Depois o projeto foi tomando foco e de 2016 para cá a gente começou a trabalhar com essa ideia, juntamente com a comunidade de pescadores, e o projeto foi se desenvolvendo. A gente acabou fechando uma parceria com a Fundação Catarinense de Cultura e agora a gente está tocando a pesquisa da pesca artesanal da tainha do Campeche, especificamente do Campeche, como patrimônio cultural imaterial do estado de Santa Catarina. E por que isso é importante, né? Porque diferentemente do tombo dos prédios, que é uma coisa que as pessoas conhecem mais, um prédio é tombado, não pode ser demolido, o patrimônio cultural imaterial, o objetivo dele é que ele dê condições objetivas para essas práticas continuarem, né? Então, a gente precisa que os ranchos não sumam, que eles fiquem existindo. A gente precisa das canoas, né? Então o registro vai salvaguardar as condições objetivas para essa prática. Na verdade, o início do projeto, o objetivo dele era trabalhar com turismo de base comunitária. E no decorrer dele é que nós percebemos que havia um risco de desaparecer essa prática aqui no Campeche. E toda a briga que a comunidade tinha, os pescadores, os ranchos envolvidos no processo, em relação a manter a estrutura, a infraestrutura e as condições de pesca. Inclusive, na abertura da pesca esse ano, uma das pessoas, ao comentar sobre as autorizações, a comunidade ficou sabendo que ainda não existem as autorizações para fazerem a pesca. Porque a pesca artesanal da tainha, ela ainda é vista num contexto mais comercial. E acreditamos, pelo que a gente tem observado aqui, que ela deixou de ser comercial. Ela já é uma ação cultural. Então a ideia de salvaguardar aí é nessa perspectiva, né, de que eles consigam fazer e manter essas suas práticas para além dessas autorizações que são mais no âmbito comercial, né? Mas a pesquisa ela está acontecendo em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Nós temos a comunidade aqui representada a partir do senhor Hugo, que inclusive há pouco tempo lançou um livro sobre as famílias aqui do Campeche. O Hugo faz a interlocução aqui com a comunidade. Nós temos 4 pessoas formadas na área da história que, sob a orientação da Fundação Catarinense, estão trabalhando efetivamente no projeto. Então a gente tem o projeto de pesquisa e continuamos com o projeto de extensão. Como nós elaboramos ano passado um roteiro de turismo, né, focado na pesca artesanal da tainha, a intenção é que a gente dissemine o conhecimento em relação à pesca artesanal aos alunos das escolas do NEI, né, do Núcleo de Educação Infantil aqui do Campeche, da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, e também para a comunidade. E aí eu já gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar a comunidade, porque no dia 31 de maio nós executaremos o roteiro no período da tarde e convidaremos então, a ideia é que a comunidade possa vir e participar desse roteiro e conhecer um pouco mais detalhadamente, né, na interação com os próprios pescadores sobre essa prática cultural. E esse roteiro, como é que é? Qual que é esse roteiro? Passa pelos ranchos todos que tem? Como é que é? A intenção nossa é que a gente consiga fazer vários roteiros com todos os ranchos, mas o primeiro roteiro foi o roteiro elaborado ano passado e que trabalha com o rancho ali do seu Miguel. E a gente começa conhecendo o engenho, um resquício de um engenho que tem na casa do seu Miguel, né? E eles entendem um pouco da importância do engenho para a questão cultural aqui da comunidade.
e aí depois a gente vai caminhando, elas explicam como funcionava o engenho, qual era a importância, a questão da farinha. Nós degustamos inclusive um produto do engenho que é o cuscuz, o beiju, já não me lembro, o beiju. O beiju, fazemos a degustação do beiju, que era uma das comidas que se comia aqui, que se conseguia a partir do funcionamento do engenho. Depois caminhamos até o rancho. Nesse caminho elas falam um pouco da história da comunidade do Rio do Noca, né? Mas quem é o seu Noca, né? Quem é essa figura? E essas narrativas que elas vêm trazendo na condução com os alunos, com os turistas, são narrativas que foram construídas a partir da interlocução, da conversa, das entrevistas que elas fizeram com pessoas da comunidade. Então elas conseguem resgatar essa história, e é nessa perspectiva de que a comunidade conheça um pouco da história e das suas práticas culturais. Então, dia 31 de maio, com 31 de maio, da Casa do Seu Miguel. A gente deve divulgar em seguida a vocês, mas a comunidade um pouco conhece, né? Conhece. E isso é interessante porque tu vê, aqui no Campeche a gente já viveu muito isso, né? Nós tínhamos o Bar do Chico, que era um patrimônio material do nosso Campeche e que foi derrubado e que foi destruído por absoluta vingança, né? E, na verdade também é importante essas coisas, mas também a política muitas vezes ela atropela, né, a realidade, porque a comunidade não consegue se defender desse tipo de coisa, né? Vamos buscar, agora mesmo a gente teve o incêndio do rancho do Seu Aparício, Seu Getúlio que faleceu, né? Então essa é realmente um risco, né, para a pesca artesanal, embora a gente tenha aqui a escola de remo e o pessoal que ainda atua, mas quanto mais mexer com esse tema, quanto mais a comunidade conhecer e entender a importância cultural disso, né, que não é comercial, mas é cultural, é fundamental para nós, né? Então você perguntou como é que é a pesquisa, e eu acho que é bem importante dizer que, diferentemente de um patrimônio, quando ele é material e ele é tombado, ele é meio um trabalho de escritório, assim, né? Mas o registro, ele pressupõe que a comunidade está assinando junto, então tem que ter envolvimento. E aí a gente acha importante estar aqui na Rádio Campeche divulgando, porque se a comunidade não estiver junto, o registro não acontece, ela é condição para isso. E isso é muito bacana, é muito democrático, é muito inclusivo, e é por isso que a gente é apaixonado por esse projeto. Legal, e essa ideia também do turismo comunitário, né, que a gente tem que fortalecer para fugir desse turismo predador que a gente tem hoje em Florianópolis. Para um grupo do IFSC que a gente integra, só esse turismo interessa, assim, né? Principalmente para fazer frente à especulação imobiliária, mas tudo que tá colocado, né? Essa é um trabalho de enfrentamento mesmo. Porque é justamente, lógico, a gente não quer fechar a ilha para que ninguém mais entre aqui, mas é que as pessoas venham para cá para viver a cultura e de uma forma que não seja esse terror que é o turismo predador. E o que vem de lucro, digamos assim, para cá, que fique com as pessoas, não só com os grandes empresários, com os hoteleiros, mas que fique com a comunidade. Isso é turismo de base comunitária. E o Campeche favorece, porque o Campeche é uma comunidade que tem histórico de luta, né, de resistência, de enfrentamento. Então a gente entende que está no lugar certo. Por isso também a gente escolheu o Campeche. E também acompanhado com o Hugo Daniel, né, que é uma grande figura, um nativo aqui do Campeche, também uma pessoa que trabalha muito com a nossa cultura. Eu já encontrei aqui, 31 de maio, às 3 horas da tarde, a partir da Casa do Seu Miguel. Quem não sabe, basta perceber, de frente para a ilha, da lateral esquerda, é o último rancho. Então tá bom. É só seguir o caminho da praia. Não tem erro. É muito legal, vamos participar disso aí, que isso é muito importante para a nossa comunidade.